Eu creio que você trouxe a sua Bíblia hoje pela manhã. Nós trouxemos aqui uma palavra à igreja falando sobre evangelho em extinção, mudança precária. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, encerrando esta semana de oração que termina hoje. Ler dois textos em seguida, né? Primeiro, Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. E depois nós vamos ler Neemias 6, versículo 9, ok? Neemias fica depois de Esdras. Você vai poder achar aí no Antigo Testamento, Neemias, capítulo 1, versículo do 1 ao versículo 4. Quantos já acharam? Digam amém. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração para esta semana. Você crê nisso? Diga amém. Verso 1. Palavras de Neemias, filho de Acabias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4. Quando Neemias ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. O verso agora 9 do capítulo 6 de Neemias, o versículo de número 9. Algumas páginas à frente. Verso 9 diz: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Amém. Até aqui o texto. Vamos orar. Fecha os seus olhos. Senhor, mais uma vez voltamos à tua casa. E nesta hora, ó Pai, pedindo que o teu Espírito, Senhor Deus, através do que será dito, possa alcançar os nossos corações. Que não apenas o nosso corpo, mas a nossa mente esteja aqui, ó Pai, e que sobretudo haja uma expectativa espiritual, não apenas intelectual, mas espiritual. E eu creio que o Senhor há de suprir todas as nossas expectativas. Abençoa o teu povo, a tua igreja, que esta palavra venha ao encontro de realidades e de necessidades, e que nós possamos sair daqui como Neemias, fortalecidos pelo Senhor, prontos, ó Pai, para enfrentarmos as lutas da vida e vencer no nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Como assim mencionei pela manhã, no culto de manhã de crescimento, hoje eu queria trazer uma palavra falando sobre isso. 3 perguntas a Neemias. Dentro desse espaço de tempo de Neemias capítulo 1, desses 4 versículos, e Neemias no capítulo de número 6, o verso de número 9. Existem diversos tipos de destruição. Se nós falarmos, por exemplo, do ponto de vista humano, nós podemos falar que existe destruição no campo material, por exemplo. Não são poucas as fontes de destruição, mas falando do ponto de vista humano, falando deste ponto de vista, nós podemos falar que existe destruição no campo material. Quantas vezes não já assistimos destruído casas,
patrimônios inteiros por tragédias, sejam elas tragédias naturais ou sejam elas tragédias provocadas. Sejam tragédias naturais ou tragédias provocadas. Nós podemos falar também que existem destruições no campo físico, nosso corpo. Quantas vezes nós não percebemos que não somente a idade, mas o nosso estilo de vida, a nossa forma de viver, nos leva a algum tipo de destruição física, de alguma área do nosso corpo. A destruição do ponto de vista humano, ela também atinge ao físico. Por que não dizer também que, olhando do ponto de vista físico, nós podemos entender, compreender que existe também uma destruição no campo emocional. Quantas vezes, amados irmãos, nosso coração não está cheio de entulho, está cheio de um lixo que apodrece a nossa alma, envenena os nossos dias, incomoda a nossa caminhada, problemas que podem e muitas das vezes viram até marcas na nossa caminhada. Por que não entender que também existe, por mais que seja invisível, nós podemos sentir destruições no campo emocional? Por que não falar do ponto de vista humano também, destruições no campo familiar? Quantos muros já não foram abandonados no campo familiar? Após tantos ataques, após tantos problemas, após tantos desencontros, nós já deixamos de lado, já não aceitamos mais a condição do problema pessoal e o que o problema coloca sobre nós. Quantos muros destruídos no campo familiar já não foram destruídos? E nós muitas vezes deixamos de lado. Olhando do ponto de vista humano, coisas que envolvem a nossa vida, nós não podemos ignorar que no campo familiar há muitas destruições. Mas por que também não dizer que do ponto de vista humano, há também destruições no campo espiritual? Quantas brechas já não se tornaram verdadeiras grandes passagens para que a nossa vida se torne cada vez mais distante do Senhor? Quantas brechas, quantas faltas de decisão, quantas das vezes a falta de percepção da emergência nos faz viver uma tragédia, uma destruição, também no campo espiritual, do ponto de vista humano. Então observe que, se percebermos algo em comum, há algo em comum nisto tudo que nós falamos, seja no campo material, no campo físico, seja no campo emocional, familiar, no campo espiritual, há algo em comum em todos esses campos que nós citamos aqui. Pastor, pregador, qual é o campo em comum entre todos esses assuntos que aqui foram listados? Que destruição nem sempre é promovida pelo natural. A destruição, ela também pode ser opcional. Quando a destruição ela é provocada, a destruição ela não se tornou uma imposição, mas ela se tornou uma opção. Ela se tornou o quê? Um desejo. Ela foi o quê? Na verdade, promovida pelo próprio indivíduo que a sofreu. Mesmo talvez de forma inconsciente, mesmo talvez de forma até instintiva, por alguma circunstância, a correlação que existe entre todos esses assuntos é que, na verdade, tem coisas que são naturais. Você está dirigindo um carro na velocidade que é permitida e de repente vem um automóvel com um condutor totalmente embriagado, alcoolizado, e invade a sua pista e vem a colidir o carro com o seu e você sofre ali algum dano físico. Pastor, aonde está a minha opção? Não é deste caso que eu estou falando. Na verdade, o sofrimento opcional foi do outro condutor,
que na verdade tornou o seu imposto. Mas a verdade é que muitos sofrimentos na nossa vida são sofrimentos que vêm de uma fonte por opção. Então eu quero iniciar aqui esta palavra compreendendo esta verdade inquestionável, dizer que o estado de estar destruído, ouça isso e compreenda, se finda quando nós decidimos não mais reagir. O estado de estar destruído se finda quando decidimos abandonar o navio, quando decidimos não mais querer lutar, não mais querer nos esforçar. Por quê? Enquanto, ouça isso, queridos, isso é muito especial para nós nessa noite. Enquanto houver alguém lutando, nada tem a definição de destruído. Eu fiquei pensando nisso ao longo desses dias. Como a gente vai poder falar que existe alguma coisa destruída se tem alguém lá lutando? Como? Eu não posso falar assim, situação está destruída. Por que é destruída? Tem alguém lutando. Tem alguém trabalhando, tem alguém se esforçando. Por que está destruído? Destruído é um estado não permanente, mas possivelmente temporário, quando nós deixamos de reagir, quando nós decidimos abandonar o navio, quando nós não queremos mais lutar. Quando nós vivemos esta realidade, nós podemos dizer que algo está destruído temporariamente ou permanentemente. Mas eu só posso dizer que está destruído quando não há mais ninguém lutando, quando não tem mais ninguém no navio, quando ninguém mais resolve reagir, se esforçar. Por quê? Porque o muro tinha essa definição de destruído. Volte os seus olhos ao texto sagrado, Neemias capítulo 1, versículo de número 3. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Aí o finalzinho do versículo 3, na minha versão, na NVI, diz assim: o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ou seja, a definição de destruição aqui no texto de Neemias 1, versículo 3, não é uma destruição apenas do ponto de vista literal. Não é uma definição apenas para representar o que foi visto por aqueles homens. Não, nós precisamos entender o que está além dos nossos olhos naturais. A definição que foi falada a Neemias, no capítulo 1 de Neemias, no versículo 3, é dizer: Neemias, o que está lá é mais do que um muro destruído. E ele está destruído porque Neemias não tem ninguém a fim de colocar aquele muro de pé. A definição de destruição, ela fica clara quando não há nenhum elemento que possa voltar a colocar o que foi destruído em ordem. Colocar aquilo que estava nos escombros, colocar de pé novamente. Então eu estou aqui nesta noite, onde nós estamos ouvindo a palavra de Deus dizer isso, que destruído é aquilo que passou a ser após nós deixarmos de lutar, deixarmos de reagir, deixarmos de nos esforçar, abandonarmos o navio. Aí sim nós podemos chamar de destruído. Mas se tem alguém lutando, se tem alguém se esforçando, se tem alguém reagindo, nada está destruído. Por que eu digo isso? No capítulo 1, Neemias ele recebe essa notícia. Que notícia? A notícia de que algo precisava dele. Nós lemos do capítulo 1, um intervalo de quantos capítulos? Do 1 ao 6, um intervalo de 5 capítulos.
No capítulo 2, Neemias ele saiu em jornada. Neemias ele deixa a sua zona de conforto. Nos próximos capítulos, são capítulos da execução da obra. Eles encontram os opositores, mas alcançam o seu objetivo. Lá no capítulo 6, no versículo 9, o texto está dizendo, já no finalzinho da obra, o muro já estava concluído, e eles estavam finalizando, quando Sambalate, Tobias e Gesem estavam armando contra Neemias. Neemias orou ao Senhor, algo que era natural para Neemias, tudo era feito debaixo de oração. E aí a Bíblia diz que Neemias diz: Senhor, fortalece as nossas mãos, as minhas mãos. Por que eu estou dizendo isso? Eu creio que Deus sabe o porquê desta palavra nessa noite. Talvez existam muitas coisas que não são, mas estão destruídas, porque nós paramos de lutar, porque nós pulamos do navio, porque nós abandonamos a guerra que estávamos inseridos. Mas quando eu olho para tudo isso, a minha primeira pergunta é: por que Neemias? Se eu pudesse falar com Neemias nessa noite, eu perguntaria: Neemias, por que você? Não poderia ser outro. Mas por que deveria ser Neemias? Eu estou aqui tratando de um assunto com você, que talvez você vai se encaixar dentro do contexto dessa história de Neemias. Primeiro, porque Neemias tinha uma história em Jerusalém. Neemias não foi pego fora de Jerusalém por acaso. Havia uma história de Neemias. Neemias tinha dimensão do que era uma história. E Neemias queria dar um novo fim àquela história. Se você ler o texto em casa, nesse intervalo do capítulo 1 ao capítulo de número 6, Neemias ele chora angustiado, e quando ele vai ao rei pedir que o libere para ir até Jerusalém, Neemias ele fala: a cidade em que estão enterrados os meus pais. Neemias está falando que esta cidade que os seus pais estão enterrados, ela terminou a sua história de um ponto de vista destrutivo, terrível. Se Neemias um dia fosse perguntado: conte para mim a história da sua família, Neemias ia precisar dizer: os meus pais estão enterrados naquela cidade, cujos muros foram destruídos, cuja história foi vergonhosa, cuja história foi destruída, e ninguém se levantou para consertar. Neemias tinha noção do que era uma história. E Neemias, por ter noção do que era uma história, Neemias queria dar um novo fim para essa história. Neemias não queria ter que contar essa história um dia e encerrá-la dizendo: os meus pais foram enterrados naquela cidade. Não! Neemias queria dizer: os meus pais estão enterrados numa cidade que tem um muro de pé. Os meus pais estão enterrados numa cidade que tem as portas no lugar. Os meus pais estão enterrados numa cidade que não é um povo escravo. Neemias estava naquele momento declarando a dimensão do que ele entendia por história. Neemias estava naquele momento dizendo: porque eu quero escrever um novo fim de uma história. Se eu pudesse falar sobre isso, eu diria que seria Neemias, porque Neemias é um homem sincero. O texto me diz que Neemias era um homem, ouça isso, por gentileza, Neemias era um homem que reconhecia que ele também fez parte da destruição. Se você ler o capítulo 1, os versículos, após o versículo 4, a oração de Neemias, Neemias ele chora com vergonha, se incluindo como parte de um povo que viveu a destruição em Jerusalém. Neemias era um homem sincero. Neemias era um homem que compreendia que a restauração começa pela verdade. Neemias compreendia e ele se inclui dizendo: Senhor, nós temos vergonha. Eu tenho vergonha de ter que orar, eu tenho vergonha por fazer parte desse povo. E por que Neemias? Porque Neemias era um homem de oração. Neemias sabia que a sua maior estratégia de guerra era a oração. Deixa eu aqui falar uma coisa com você essa noite. Por que Neemias? Porque Neemias tinha uma história em Jerusalém. Porque Neemias era um homem sincero. Por que Neemias?
porque Neemias era um homem de oração. Deixa eu aqui falar algo muito importante a você. Você que veio nessa noite, você vai receber essa palavra. Infelizmente, quem não veio, não vai ter o mesmo privilégio que você. Mas ouça isso. O diabo sabe que quando nós oramos, as coisas começam a se mover no mundo espiritual. O diabo sabe que se você não ora, poucas experiências espirituais vão acontecer na sua vida. O diabo, ele não precisa dizer para você, não ore. Basta ele ocupar o tempo de oração que você tem. O diabo sabe bem que se nós oramos, nós vamos ter experiências espirituais. O diabo não precisa dizer para você, fulano, pare de orar. Na verdade, ele tira o tempo da sua oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque Neemias era um homem de oração. Capítulo 1, ele ora quando recebe a notícia, ele ora antes de falar com o rei pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E aí a Bíblia diz que, apenas em um versículo, um interlúdio de um versículo para o outro, diz que ele foi orar e depois falou com o rei. Ele não imediatamente disse ao rei, ele foi orar. Depois, em todo momento, no capítulo 6, ele está orando diante dos ataques, diante das afrontas. Neemias era um homem que sabia que o tempo de oração era um tempo determinante para o seu sucesso, para a sua vitória. A segunda pergunta que eu faria a Neemias, a segunda pergunta que eu faria a ele era, Neemias, por que voltar a Jerusalém? Por quê? Bom, simples, voltar a Jerusalém para trabalhar. Como assim, pastor? Nós não podemos aceitar, ouça isso nessa noite, meu irmão, aceitar soluções sem trabalho. Nós não podemos. Na verdade, soluções sem trabalhos são, na verdade, atalhos para os problemas retornarem. Quantas das vezes nós nos perguntamos por que Neemias voltou? Neemias voltou para trabalhar. Neemias sabia que a solução precisava de iniciativa e de muito trabalho. Em algum momento, os seus amigos, os seus aliados chegam a dizer, Neemias, nós precisamos comer, nós não temos mais força para continuar esta obra. Neemias, ele ouve isso do povo porque Neemias sabia que aquilo exigia muito trabalho. Por que, pastor? Neemias voltou. Neemias voltou para trabalhar. Segundo, por que Neemias voltou? Neemias voltou porque havia nele uma angústia que o consumia. No capítulo 2, quando ele vai servir o rei diz assim para Neemias, o que aconteceu contigo, Neemias? Isso não é algo comum? O que aconteceu com você é alguma coisa que está incomodando o seu coração. E aí Neemias fala ao rei o que está acontecendo. Ouça isso, queridos. O que faz Neemias voltar para Jerusalém é a angústia que estava em seu coração. Nós não podemos aceitar que o incômodo que nós estamos vivendo se torne uma prática habitual da nossa vida. Se torne uma prática habitual. Por que, pastor, que Neemias volta? Porque havia uma angústia num homem que sabia qual era o seu chamado. Aquilo ele compreendeu, se isso me incomoda, é por isso que eu vou lutar, é por isso que eu vou me esforçar. E a última coisa que me chama a atenção em Neemias, e eu perguntaria a ele, Neemias, por que voltar? E a terceira pergunta que eu faria a este homem, por que mudar? Não mudar de endereço, mas mudar a realidade de Jerusalém. Por quê? Nós não podemos, irmãos, aceitar sentenças na nossa vida sem antes lutarmos. Aprenda que nem tudo que você precisa que se resolva vai ter um fim com uma espada na mão. Aprenda isso. Mas
Aprenda a colocar a sua espada para funcionar no mundo natural e no mundo espiritual. Não se entregue antes de lutar. Por que mudar, pastor? Porque Neemias sabia que ele não podia aceitar aquela sentença sem antes lutar. Quando no capítulo 1, aqueles amigos, aqueles homens que faziam parte da história de Neemias, chegam até ele, Neemias compreende isso. Nós não podemos aceitar essa história sem antes lutarmos. A segunda coisa que eu olho e compreendo, por que mudar? Ouça isso. O que não te desafia, não faz você mudar. Existem áreas da nossa vida que nós precisamos ser desafiados. Existem áreas da nossa vida que nós realmente precisamos ouvir palavras duras de desafio, e nós precisamos não nos doer com aquelas palavras, mas usar aquelas palavras como fonte de expressar o nosso melhor, a nossa maior maturidade, a nossa melhor condição, o nosso melhor preparo, apresentarmos diante dos nossos limites o nosso melhor. Eu não preciso perguntar, eu sei que aqui nessa noite existem pessoas nos seus limites naturais, nos seus limites espirituais, nos seus limites emocionais. Eu sei. E talvez muitos estão pensando nesta hora, pastor, o que eu faço no meu limite? O que eu faço diante de um momento complicado da vida? Qual é a minha reação? Nos nossos limites, nós precisamos aprender a apresentar o nosso melhor. Nos nossos limites, nós precisamos apresentar o nosso melhor preparo, a nossa melhor condição, a nossa melhor maturidade. Nós precisamos compreender que quem tem a confiança em Deus e em sua palavra, nunca desiste dos seus problemas. E por que mudar? Perguntaria a Neemias. Porque a escravidão precisava acabar. Aquele povo que restou, eles se tornaram escravos. Escravos de quem? Escravos dos sírios. E como uma das condições de escravidão, além do trabalho, aquele povo, aquelas pessoas precisavam adorar ao mesmo Deus dos sírios. Por que Neemias precisava mudar? Porque a escravidão que ainda existia precisava ter um fim. A restauração precisava ter 3 níveis, estar em 3 níveis. O nível humano, qual era o nível humano, pastor? Sujar as mãos com massa, sujar as mãos com um tijolo e colocar o muro no lugar. Segundo nível, o nível de governo. Neemias precisava colocar aquele povo em ordem e estabelecer em Jerusalém um novo governo, mesmo eles estando debaixo de um cativeiro pelo povo sírio. Terceiro, precisava haver uma restauração num nível espiritual. Aquele povo precisava adorar. Você vai ver depois no capítulo 6, depois no capítulo 7, o povo de Jerusalém volta a adorar e orar e louvar a Deus. Coisas que eles não faziam há tempos. Coisas que eles não faziam há muito tempo. Então por que eu estou dizendo isso? Por que Neemias? Por que Neemias? Por que voltar? Por que mudar? Porque a escravidão precisava acabar. 3 sementes eu quero deixar no seu coração nesta noite. Eu tenho certeza que esta palavra, ela veio ao encontro de muitas realidades aqui nessa noite. Talvez situações que nós temos enfrentado e que nós vamos enfrentar nesta semana, Deus já está nos capacitando, Deus já está dando uma palavra para nós vencermos e avançarmos em nome de Jesus. A primeira coisa que eu quero deixar ao seu coração é: aprenda a deixar de fazer parte da destruição e passe a fazer parte da restauração.
Primeira verdade no campo espiritual que eu quero compartilhar com a sua vida nessa noite é que a quantidade de pessoas que fazem parte da restauração, da destruição, é muito grande. Queridos, entenda isso, que às vezes nós estamos cercados de pessoas que fazem parte da destruição. Às vezes eu estou cercado de pessoas que trazem para mim um monte de problemas. E aí nós chegamos muitas vezes no final e a pergunta é: e o que é, qual é a solução? Nós muitas vezes, não que devemos ignorar as realidades, não é isso. Nós muitas vezes queremos fazer parte apenas do grupo da destruição. Neemias, ele estava entendendo isso no capítulo 1. Neemias, ele diz na sua oração, não com essas palavras, mas ele diz: eu fiz parte do grupo da destruição. Eu fiz parte do grupo que viveu a destruição, a vergonha, o opróbrio em Jerusalém. Mas agora o que eu faço? Eu preciso deixar de fazer parte do grupo da destruição para fazer parte da restauração. O que eu quero falar ao seu coração nessa noite é isso. Vença hoje os impedimentos, as dificuldades que tem lhe colocado, lhe feito permanecer na parte da destruição e passe a fazer parte da restauração. Por que Neemias entende isso? Porque Neemias sabia que para destruir, para deixar do jeito que está, para deixar com status de destruído, o que significa destruído? Não tem ninguém lutando, não tem ninguém se esforçando, abandonaram o navio. Neemias sabia que para isso já estava assim de pessoas. Agora Neemias precisava mudar da destruição e fazer parte da restauração. Você está compreendendo comigo até que diga amém? A segunda coisa que eu quero falar ao seu coração é que o tempo de destruição foi muito grande. Não se destrói muralhas de um dia para a noite. Não se destrói, a consequência da destruição das muralhas, a destruição das cidades, as casas estavam destruídas. Você vai ver que muitas vezes vêm pessoas procurar Neemias e tem quase que um capítulo inteiro falando sobre os descendentes e a quantidade de pessoas. Neemias, ele não só constrói, na verdade, muro e portão. Neemias sai a construção de novas casas. O que eu quero dizer com isso a você? É que existe um tempo. E às vezes o tempo de destruição, há quanto tempo está destruído? Está destruído há 20 anos, pastor. 20 anos. Eu gosto muito de um programa de televisão, que no meio do programa tem um quadro chamado Lata Velha. Quem já viu esse programa aí? Não vou fazer propaganda para ele não. Aí o fulano vai lá, na casa do ciclano, alguém manda uma cartinha, né? Conta uma história na carta. Poxa, esse carro era do meu bisavô, né? Esse carro era do meu tataravô. Qual o nome do seu tataravô? Matusalém, né? E passou e hoje esse carro é meu. O carro está aí. Aí o fulano vai lá, tem tipo que um pedágio para ele pagar, né? Para ele poder ter o carrinho dele reformado. Mas você sabe o que me chama a atenção? E ouça isso, por favor, você que já viu esse quadro, não vai ser novidade para você. O cara pergunta assim: quanto tempo está assim? Há muito tempo. Aí eles pegam um carro que muitas vezes nem liga, leva para a oficina, e quando chega na oficina, o que a turma faz? Né? Zomba do carro, fala: meu Deus, olha isso aqui podre, isso aqui. E eles descem o porrete no carro. Como é que o carro volta da oficina?
volta melhor do que um 0 quilômetro. Essa é a verdade. Que eles trocam o motor, trocam pneu, trocam lataria. Na verdade, só fica parecendo que é o mesmo carro, mas é um carro quase todo novo. Mas o que me chama a atenção é que o tempo de destruição não impede a restauração daquele carro. O que eu quero falar para você nessa noite? Liberar essa palavra sobre o seu coração. Nunca é tarde para recomeçar quando é feito do jeito de Deus. Ouça essa palavra, querido. Eu não sei qual é a área que está destruída. Física, emocional, familiar, espiritual. Não sei qual é a área. Podem ser muitas. Talvez o material, enfim. O emocional, eu não sei. Mas nunca é tarde para recomeçar. Quando é feito da vontade de Deus. Pastor, tente dimensionar para mim o tempo que ficou destruído. Não sei, querido. Mas eu sei que foram muitos anos. E o que Neemias fez com esse tempo? Neemias, ele orou. E Neemias disse: nós vamos ser bem-sucedidos porque a mão do Senhor está sobre nós. Deixa eu dar essa palavra para você, meu irmão. Não sei quanto tempo tem o teu problema, não sei há quanto tempo você está contemplando essa destruição, mas se for feito da vontade de Deus, eu creio que o que está caído pode ficar de pé, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Diga amém. E a última coisa que eu quero compartilhar com o seu coração nessa noite é uma coisa que Deus esclareceu a mim, uma coisa que Deus colocou em minha vida e eu quero compartilhar com você. Pastor, deu trabalho a construção para Neemias? Deu trabalho tudo que Neemias viveu, tudo que Neemias passou? Claro que sim. Eu poderia até chamar esse trabalho de dor. Doeu. Não foi simples. Mas a última coisa que eu quero compartilhar com você é isso. Diferencie nessa noite dor do que é necessário. Separe nessa noite. Diferencie, distinguir o que é dor do necessário. Por quê, pastor? Nós evitamos dores que são necessárias e sofremos por coisas desnecessárias. Muitas das vezes, para que coisas aconteçam na nossa vida, nós evitamos dores necessárias. Precisa doer, mas nós evitamos. Mas para muitas outras coisas, nós sofremos por coisas desnecessárias. Aprenda a separar dor do que é necessário. Se você hoje aprender isso, você vai começar a entender que existem coisas que para acontecerem, elas precisam doer. E existem muitas dores que nós não precisamos, mas fazemos questão de sofrer. Neemias entendeu que existiam dores necessárias. Neemias compreendeu que o trabalho, que os seus enfrentamentos eram dores necessárias. O que Neemias fez, pastor? Ele evitou as dores desnecessárias. Eu não vou para a planície de Ono conversar com Sambalate, Tobias e Gesem. Eu não vou parar a obra. Eu não vou ouvir as sentenças que foram me dadas. Neemias evitou as dores desnecessárias. Você sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Nós estamos correndo das dores necessárias e estamos voando para as dores desnecessárias. Se você tem que sentir dor nessa noite, ouça isso. Sinta dor pelo que é necessário. Não sinta mais dor pelo que é desnecessário. Eu perguntar para você, quantos querem mudança aqui nessa noite? Claro que todos nós queremos. Neemias, por que voltar? Voltar para sentir dor. Como assim, Neemias? Voltar para sentir dor? Eu tenho uma angústia dentro de mim.
Eu tenho algo dentro de mim, mas por que voltar? Vamos voltar para trabalhar, por uma angústia que nos consome. Por que, Neemias? Porque essa é uma dor necessária. Agora, qual é a dor desnecessária, Neemias? Cruzar os braços e sofrer para sempre. Qual é a dor desnecessária, Neemias? Não fazer mais nada e deixar essa angústia consumir os meus ossos, o meu coração. Aprenda a definir e separar o que é isso nessa noite. Aprenda a separar dor, diferenciar dor do que é necessário. Eu não sei qual é a área da sua vida que o status está chamando de destruído. Por que destruído, pastor? Porque alguém deixou de lutar. Porque alguém abandonou o navio. Por que destruído, pastor? Porque alguém não está mais se esforçando. Alguém resolveu deixar para trás. Alguém resolveu não mais reagir. Eu não sei qual é a área. Mas deixa eu falar uma palavra para você nessa noite muito especial. Deus, Ele quer restaurar áreas em nossas vidas nessa noite. Eu creio que quando Deus colocou essa palavra em meu coração, Deus sabia, Deus tinha programado essa noite. Deus sabia das situações, por mais singulares que aqui estivessem, Deus sabia disso. E Deus hoje está fazendo um apelo a mim, a você. Deixe de fazer parte da destruição e passe a fazer parte da restauração. Comece a liberar palavras agora de restauração, ao invés de ao longo da sua vida continuar liberando palavras de destruição. Se é para recomeçar, recomece do jeito que Deus quer. Se é para sentir dor, sinta dor pelo necessário, não pelo desnecessário. Mas que Deus quer restaurar áreas. Deus quer. Pastor, a situação não está fácil, talvez o pastor não conhece, é verdade, querido. Mas nós temos um Deus que conhece. E o mesmo Deus que foi com Neemias na restauração, na edificação, reedificação dos muros em Jerusalém, é o mesmo Deus que vai nos dar força para conseguir colocar de pé aquilo que foi destruído. Você crê nessa palavra? Diga amém. Qual é o campo, querido, que foi destruído? Campo material? O campo físico? Qual é o campo? Campo emocional? No campo familiar? No campo espiritual? Qual é o campo? Eu não sei, mas Deus sabe. E eu quero orar por você, crendo que essas 3 perguntas feitas a Neemias são as 3 perguntas que nós precisamos responder. Por que eu? Por que Deus? Eu. Por que voltar? E por que mudar? Porque o tempo de escravidão precisa acabar. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Eu creio, queridos, que o mesmo Deus que esteve com Neemias é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. E aquilo que parecia ser impossível para aquele homem, ao mesmo tempo, talvez, ou para algumas pessoas, talvez possa parecer impossível para você. Mas eu creio nisso. Neemias encerra lá um dos seus momentos com Deus no capítulo 6, versículo 9. Senhor, fortalece as minhas mãos para a tua obra. Talvez hoje que você precisa disso. Áreas que foram destruídas, que têm sido destruídas, que você está dizendo, pastor, eu não quero continuar a minha caminhada. Eu sei a importância de uma história. E tudo indica que a minha história vai ter um final triste, terrível. Mas eu quero desenhar, eu quero escrever um novo fim para a minha história nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que tem alguma área da sua vida
que de orgulho agora está te dando vergonha. Eu gostaria de orar. Gostaria de orar por você que está dizendo assim: pastor, como? Diante de tanta destruição, como tentar, como conseguir? Vamos começar a fazer parte, não da destruição, mas da restauração. Se vamos recomeçar, vamos fazer do jeito de Deus. E se temos que sentir dor, vamos sentir dor pelo que é necessário. A escravidão pode terminar hoje. Sentir dor pelo que é desnecessário pode começar a acabar hoje na sua vida, meu irmão. Mas nós precisamos tomar uma decisão como Neemias tomou, dizendo: Deus, eu quero dar fim a essa destruição. Eu quero dar fim a estas situações. E talvez você diga: pastor, eu preciso de ajuda. Eu quero viver uma virada de Deus na minha vida. Eu quero viver um novo tempo de Deus na minha vida. Eu vou convidar você a se colocar de pé onde você está. Pastor, Deus falou comigo nessa noite. Eu estou deixando alguns muros na minha vida destruídos. Eu estou deixando alguns muros em alguns campos da minha vida destruídos. Eu quero orar por você. Você vai ficar de pé onde você está. Eu não quero sair daqui nessa noite, pastor, ainda aquilo que era para ser honra permanecer sendo vergonha na minha vida. Não, eu não quero. Eu quero sair daqui nessa noite dizendo: Deus, usa ainda a minha vida como usou a vida de Neemias. Pastor, mas o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão falar sobre mim, o que vão falar sobre as minhas decisões? Não, aprenda que o que você precisa fazer é recomeçar do jeito de Deus. E talvez nós comecemos a pensar: mas pastor, as situações, a gravidade não é nada para um Deus, para o Deus que nós servimos. Existe mais alguém nessa noite que está dizendo: pastor, essa palavra não foi por acaso pregada, ela foi para mim, foi para o meu coração. Eu sei porque Deus hoje trouxe essa palavra. Eu sei porque Deus hoje falou isso nessa noite, porque Deus sabia das minhas condições e Ele não queria que eu saísse daqui da mesma forma que eu entrei. E hoje eu estou me posicionando de pé para dizer: sim, Deus, eu fui alcançado pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Se existe mais alguém, coloque-se de pé, eu quero orar por você. Não aceite sentenças na sua vida sem lutar. Não desista da sua vida. Não aceite o status de destruído porque você desistiu de lutar. Não aceite. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós não ficamos de pé porque fomos convencidos no nosso intelecto. Nós ficamos de pé porque fomos convencidos no nosso espírito, Senhor Deus. Que nós não aceitemos mais as condições de destruição que o muro ou as situações da nossa vida colocou sobre nós. Que, Senhor Deus, a partir de hoje, nós venhamos a fazer parte da restauração, não da destruição. Que a partir de hoje, recomeçar seja uma palavra de ordem na nossa vida. Que a partir de hoje, a dor que venhamos sentir, que seja pelo que é necessário, Senhor Deus. Eu libero sobre essas vidas que se colocaram de pé. Eu libero sobre cada pessoa, sobre cada coração, uma condição de unção especial nesta noite, para que essa semana que está sendo enfrentada, ela possa ser uma semana de mudanças radicais na nossa vida. E que aquilo que é vontade de Deus possa ser uma ordem para o nosso coração. Que a sua vontade se cumpra, Senhor Deus, que as situações venham nos aproximar de Ti, Senhor Deus, que todas as escravidões possam ter fim, Senhor Deus, que aquilo que está nos desafiando, possa nos fazer mudar em nome de Jesus. Senhor Deus, que esta seja a nossa condição nesta noite, de cada irmão, de cada vida que se colocou de pé. Que a nossa palavra daqui para frente, Senhor Deus, seja uma palavra, Senhor Deus, que venha do Teu coração. Seja o que for, Senhor Deus, que está destruído. Seja o que for, Senhor Deus, que abateu esta vida, que a distanciou de Ti.
Que hoje, Senhor Deus, seja o fim desta escravidão. É a oração que eu faço, abençoando esta igreja, abençoando este povo no nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém.